tudo bem com vocês? Meu nome é Helena e nós vamos trabalhar a disciplina de Química Geral, certo? E para começar, a gente vai entender primeiro o que é a tal da Química. A Química ela é uma ciência muito nova dentre todas as outras ciências. Por exemplo, se nós compararmos ela com a matemática ela é milenar, ela tem muita história para contar. A Química, apesar dela existir no mundo, no universo, sempre como Química, ela só ganhou status de ciência no final do século XVIII. Só ganhou status de ciência no final do século XVIII. Ou seja, ela tem 120 anos mais ou menos. Ela é uma ciência muito jovenzinha e que tem muita coisa para ser descoberta ainda. Se eu for pensar, o que é Química? Química, então, como eu já disse, é uma ciência. Essa ciência, ela estuda a matéria. Matéria, por definição, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Ou seja, a gente pode dizer que eu prefiro usar o termo quase tudo que existe tem matéria. Ou seja, quase tudo que existe tem química. A gente pode parar e pensar o seguinte, essa roupa que eu estou usando, ela tem química porque ela tem matéria. O relógio, os alimentos, várias das coisas que a gente consome e produz são feitas de matéria. Então, voltando, a química é a ciência que estuda a matéria. Além de estudar a matéria, ela também estuda as transformações pelas quais essa matéria passa. A matéria passa por dois tipos de transformações, as transformações chamadas de físicas e as transformações chamadas de químicas. Nas transformações do tipo física, nós não temos a alteração da estrutura da matéria. Por exemplo, vou usar o exemplo mais simplório de todos, todo mundo conhece, água. A água, ela pode alterar o seu estado físico, ela pode ser sólida, ela pode ser líquida e ela pode ser gasosa. E ela continua sendo água a todo momento. E lá pra frente eu já vou explicar para vocês qual que é a diferença desses três estados. Já na minha transformação do tipo química, eu vou ter sim a alteração, a mudança na estrutura da matéria. Por exemplo, se eu pegar água e jogar nessa água um comprimido efervescente, um antiácido da vida, eu não tenho mais água. Eu tenho agora uma solução que se transformou em outra coisa. Então, a principal diferença. Eu posso usar assim bem a grosso modo. Eu poderia citar o exemplo de um papel. Se eu pegar um papel e rasgar o papel, ele continua sendo papel. Se eu rasgar novamente, ele continua sendo papel. Agora, se eu pego esse papel e queimo ele, eu transformo ele em outro material, em outra matéria. Certo, galera? Muito bem. Então, só retomando. Ela estuda a matéria e as transformações pelas quais a matéria passa, transformações físicas e químicas. Mas, o que vai fazer com que existam essas transformações? Então, a gente vai também estudar as energias envolvidas nessa transformação. O que tem vários fatores que influenciam, mas um deles é a nossa temperatura. Conforme a temperatura aumenta e conforme a temperatura diminui, a gente tem, então, essa influência na transformação da matéria. Certo, galera? Eu vou passar o slide aqui e a gente vai ver agora a questão das mudanças de estado físico. Primeiro, a gente vai olhar os três tipos de estado físico. Vamos lá? Muito bem. Voltando aqui. A gente tem a imagem na qual eu tenho a representação dos nossos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. No caso do estado sólido, eu vou ter forma e volume que são fixos, eles não se alteram. No caso do estado líquido, eu vou ter um volume fixo e uma forma variável. O que seria a forma variável? A forma variável seria a ideia do recipiente. Eu posso colocar água em diversos recipientes. Água numa garrafa de 1 litro, numa garrafa de 500 mililitros, por exemplo. E no caso do estado gasoso, eu vou ter forma e volume que são variáveis, depende do recipiente onde eles estão presentes, ok? Agora, voltando aqui para mim, galera. Quando a gente fala de estado sólido, líquido e gasoso, a gente tem que pensar em algumas forças que existem. Forças chamadas de forças de coesão e forças de repulsão. Bem assim, simplesinho, sem muitas firulas.
As forças de coesão e repulsão são o quanto as moléculas querem estar umas próximas das outras. No nosso estado sólido, as moléculas elas querem estar coladinhas umas com as outras. No estado líquido, essas moléculas, entre a força de repulsão e coesão, a força de repulsão é um pouquinho mais fortinha. Então elas querem ficar um pouquinho mais afastadas umas das outras. Já no estado gasoso, essas moléculas elas querem ficar bem longe umas das outras, certo? Então eu tenho pertinho, estado sólido, um pouco afastado com uma força de repulsão um pouco maior, estado líquido, e bem afastado eu tenho o nosso estado gasoso, certo, galera? Agora a gente vai ver a questão das mudanças de estado físico. Vamos pensar na água. A água, ela é a mais conhecida nossa e todo mundo sabe dela e sabe dos 3 estados físicos. Por exemplo, a água no estado sólido é o gelo que tem lá no nosso congelador. A água no estado líquido é a mais comum, da garrafa, da torneira. E eu tenho água também no estado de vapor, que ela pode ser observada, por exemplo, quando tem uma chaleira fervendo, que a gente vê pelo bico da chaleira esse vapor saindo. Parece uma fumaça, não é fumaça, mas parece. E também eu poderia imaginar o estado gasoso, um dia de neblina, por exemplo. A gente consegue enxergar o líquido, gasoso e assim vai, beleza? Eu vou passar um slide aqui para vocês acompanharem o nome das mudanças, beleza? Vamos lá. Então assim, ó, nesse slide a gente tem ali a representação das transformações físicas da água. Lembrando que as transformações físicas, elas não valem só para a água, elas valem para qualquer material, qualquer substância. Mas vamos voltar para a água aqui, que é mais simples de entender. A mudança do estado líquido, a mudança do estado sólido para o estado líquido, ela depende do aumento da temperatura. Aumentando-se a temperatura, eu vou ter então o derretimento desse gelo. Esse derretimento não é um termo científico. O termo científico é fusão. Então eu posso dizer que a água estava no estado sólido, passou pelo processo de fusão e agora está no estado líquido. Próximo processo, eu tenho o estado líquido e esse estado líquido quer ir para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então, novamente, eu vou ter um aumento da temperatura. O estado líquido para o estado gasoso, aqui no nosso slide está escrito evaporação, mas vocês deem uma olhadinha aqui para mim. Ali no slide está só um dos tipos dos nomes. Eu tenho, na mudança do estado líquido para o estado gasoso, na verdade é vaporização. E essa vaporização ela acontece de 2 maneiras, galera. A primeira é a forma lenta, que ocorre na superfície do líquido, e a segunda é a forma rápida, que ocorre com a formação de bolhas. E cada uma dessas 2 aqui, elas vão ter nomes bem específicos. O nome da primeira, que é a lenta, é chamada evaporação, como está lá no slide. E a segunda é chamada de ebulição. Na evaporação, eu posso pensar, por exemplo, uma roupa secando no varal. A evaporação é na superfície do líquido, ou uma poça d'água. No caso da forma rápida, que é a ebulição, a gente pode pensar numa chaleira fervendo, onde eu tenho a formação de bolhas e eu consigo ver esse vaporzinho indo embora ali pelo bico da chaleira, certo? E ainda eu tenho um outro processo que depende do aumento da temperatura. Volta para o slide agora um pouquinho. Então eu tenho agora a passagem do estado sólido para o estado gasoso. A passagem do estado sólido para o estado gasoso, ela chama sublimação, certo? Sublimação, ela não é tão difícil de entender assim. Quem já conhece pedrinha de naftalina? A pedrinha de naftalina, a gente retira ela, coloca lá na gaveta para espantar traça e tal. E essa pedrinha, ela muda diretamente do estado sólido para o estado de vapor. Ninguém abre uma gaveta e vê a naftalina derretida. A gente sente somente o cheiro da naftalina. Poderia citar também a questão do gelo seco, que é usado em shows, em eventos. Eu tenho ali gás carbônico no estado sólido que vai diretamente para o estado gasoso. E tudo isso depende do nosso aumento de temperatura. Agora eu vou para as outras situações, que é o caso da diminuição da temperatura. Então é toda a situação contrária. Eu tenho água no estado líquido e essa água vai voltar a ser sólida. Eu tenho um processo chamado solidificação. Eu tenho água no estado gasoso e ela quer voltar para o estado líquido. Eu chamo isso de condensação.
Às vezes tem livros mais antigos que chamam de liquefação, o termo também está correto. E por fim, eu tenho a passagem do estado gasoso voltando a ser sólido, que coincidentemente também chama sublimação. Certo, galera? Essa foi a nossa primeira aula, nossa primeira introdução. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho de transformação do tipo química. Beleza? Até a próxima, gente!